Esperança, é dia de alegria, domingo da casa do Pai, é domingo que nós estamos aqui assentados à mesa com Ele, aprendendo, estamos aqui tendo contato com a Sua palavra, aleluia, é dia de festa, meu irmão, eu vou me alegrar, vou me escolher, me alegrar no meu Senhor, aleluia, aleluia, oh glórias, como é bom, né, estar com o povo de Deus e sentir essa real alegria, né, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo, aleluia. Hoje nós vamos ficar todos aqui, jovens e adolescentes, vou pedir assim, quem estiver ali do lado, para sentar aqui no meio, fica mais fácil para a gente se sente mais pertinho, vou vir para cá, fazendo um favor, aí a gente, né, fica mais pertinho. E se tiver criança, a tia Soraya está preparada aí para dar uma aula abençoada, né, tia Soraya? Meus irmãos, já são 2 escolas dominical que eu não vim, hein? Quase que eu fiquei preocupado comigo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo mesmo? Me perdoa, viu, meus irmãos? O primeiro domingo foi que eu tive que ir para Rio Preto, né? Levar meu sobrinho, não pude vir. E o domingo passado eu ganhei uma vitrine lá para a loja e tinha que montar. E nós começamos a montar essa vitrine no sábado, mas deu um baile. Nós ficamos no domingo até 7h30 da noite para montar essa vitrine. Mas montou lá, tá lá. Aí, Bruno, a falta que você me faz, viu, meu irmão? Mas saiu lá, né? Então eu não consegui vir, me perdoa, viu? Mas eu assisti pela live. E foi legal, assim, a gente assistir pela live, a gente tem algumas percepções diferentes, né? A gente sai do ambiente, achei interessante. Fiquei lá, assim, só de olho diferente. Você tem um olhar diferente, pastor. Quando você está aqui no ambiente é uma coisa, lá na live é diferente, sabe? Mas fui muito abençoado também, em nome de Jesus. Irmãos, sem mais delongas, né? Nós vamos encerrar então a semana passada da meditação, que era saber que Deus está sempre conosco, não é isso? Lá em Hebreus 13, vamos ler, abrir lá? Só para a gente encerrar o estudo da semana passada, foi um estudo muito abençoado. Olha ela aí, Hebreus 13, então, nós vamos encerrar a semana desse estudo com essa verdade aqui, ó. Hebreus 13, do 1 ao 7. Na verdade, nós vamos ler o versículo 5, que é o versículo-chave, tá? Quem que pode ler a Lirceia vai levar o microfone até você. Lê bem alto, Hebreus 13, 5. Nós vamos terminar a semana, então, da presença de Deus, com essa verdade aqui, e nós vamos ler bem com fé. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Então, nós vamos terminar a semana de meditação com Hebreus 13, 5. Na minha tradução diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém, meu irmão? Guarda isso aí no seu coração. Essa é a palavra do nosso Deus. Eu nunca, jamais te abandonarei. Então essa é para a gente ter a certeza da presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então é gostoso terminar nessa semana de meditação da presença de Deus com essa certeza. Eu nunca, Carmen, jamais te abandonarei. Aleluia. Né? Que bom saber que Ele está com a gente, né? Bom, hoje, então, nós vamos começar, então, agora o mês de novembro, na verdade, tá? Aqui tá, hoje é dia 28, né? 27. Hoje é aniversário do meu filho de número 1. Está fazendo 38 anos, acredita isso? Aí eu fico bravo. Ele faz 38, significa que logo eu faço 58. Eu falo, filho, quanto mais velho você fica, mais eu fico também. Nunca vi isso na minha vida. Mas vamos lá, né? Hoje nós temos no nosso devocional, o tema é vigiar e orai. Tá? Então, a historinha do devocional, ela é muito interessante. Eu não sei se você trouxe, mas ela fala assim, eu vou ler a historinha aqui do devocional, tá? Nós estamos no tema 44. Um rei tinha 2 amigos que foram declarados culpados de um crime
e condenados à morte. Embora o rei gostasse muito deles, não ousou libertá-los imediatamente por medo de dar mau exemplo ao povo. Por isso, este foi o seu veredito: uma corda deve ser esticada sobre um abismo profundo, e cada um dos 2 homens caminhará sobre ela. Se conseguirem atravessá-la, terão a salvação e a liberdade, mas se caírem, terão a morte. O primeiro atravessou com segurança. O amigo: diga-me como conseguiu, o segundo disse. Tudo que fiz foi isto: quando me via pendendo para um lado, inclinava para o outro. O primeiro amigo respondeu: para que sempre estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus, precisamos fazer como esse homem, pendendo para os 2 lados. Estranho falar isso, né? Diz que não é para a gente desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas vou entender que lado é esse que está falando aqui nesse texto, tá? Não é esse direito para a esquerda, não é para desviar, não. Para esses 2 lados. Para você se manter equilibrado na vida cristã, você precisa vigiar e orar. Entendeu? É esse lado, não é para desviar para a direita e para a esquerda, não. Então, é para você se manter equilibrado, porque não é fácil, você precisa, para se manter firme no caminho, vigiar e orar. Então, é nisso que essa semana nós vamos estar meditando, tá bom, meus irmãos? Vou pedir para o Mike colocar ali o primeiro slide. Não sei se ele já conseguiu, coitado, ele está sozinho hoje aí, o Marcelo não está muito legal, ele veio só. Inclusive, vamos orar depois pelo Marcelo e pela Lívia, os 2 eu acho que pegaram uma virose. O Marcelo ficou muito ruim ontem, a Livinha também. Mas o tema então é vigiar e orar. No segundo, Mike, que tem o versículo, lá em Mateus 26, 41. Eu gostaria de que a gente lesse, a Lirceia vai levar para você até o microfone, para você ler para mim aí, ó. Mateus 26, 41. Quem que vai ler para nós? Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Muito legal. Alguém tem uma outra tradução? Ah lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah lá, né? Eu até mandei para vocês, né, uma pergunta lá, né? Desse versículo, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, eu tenho uma crise com esse versículo, e eu preciso falar para vocês. A sua carne é fraca? A sua carne é fraca? A minha não é fraca, não. Gente, agora, Jefferson, você vai desfalar, porque quem falou isso daqui foi o Senhor Jesus, hein? E ele falaria alguma coisa que não é verdade? Jamais, né? Mas isso daí vai fazer a gente pensar, vamos entender, esmiuçar esse versículo hoje. Tá? Porque a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui e entender quem somos nós em Cristo Jesus. Tudo bem até aí ou não? Agora eu quero que você seja sincero com você mesmo. A sua carne é fraca? Meu irmão, a minha luta é grande com a minha carne. O meu espírito trava uma luta com essa minha carne. E aí eu falo: Jesus, mas minha carne não é fraca. Minha carne, se eu não levar ela direito, pastor Rui, ela me derruba. A carne tem uma força tremenda, a ponto de fazer a gente pecar, a gente se desviar. A carne tem uma força tremenda. Né? Pastora Miriam vai fazer uma participação, vamos lá. É um tema, a gente vai chegar lá, tá? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu não consigo. É assim, pastor, eu penso, né? Que essa expressão a carne é fraca, justamente no sentido, é meio antagônico. Porque é fraca no sentido de que a gente não resiste a tentações, às coisas que aparecem. Então, a carne é fraca porque ela não resiste.
na verdade, mas na verdade ela é bem forte. Ela é bem forte. É um versículo para a gente pensar, mas eu amo Jesus. Eu tenho a impressão que Jesus joga essas falas assim para a gente bater a nossa cabeça e chegar no veredito, né? Ah lá, o pastor Joso também gostaria de falar algo, né? A carne é fraca. Eu falei, Jesus, a minha eu tenho que lutar firme com ela, lutar um box aqui. Quando a Bíblia se refere à fraqueza da carne, é realmente nesse sentido, porque se nós não vigiarmos, ela vence o espírito, porque está escrito que o espírito e a carne, eles lutam contra o outro, porque eles são opostos. O espírito quer Deus e a carne, a alma, quer o pecado. Então eles travam aí uma luta. Então a carne é fraca porque ela adota o pecado, por isso que ela se torna fraca, né? E se a gente não tiver no espírito, essa fraqueza da carne, no desejo de pecar, é que ela nos derruba. Então, andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É um tema assim, que eu amei essa aula, até brinquei com a Giane, falei, isso daqui é uma aula para a gente ministrar domingo à noite, né, assim, porque é um tema tão profundo e tão importante para o cristão, a gente entender isso, esse lance de, primeiro, vigiar, né, assim, a gente vai esmiuçar sobre esse tema, tá, mas eu vou ficar enroscado um pouquinho aqui nesse versículo, só para a gente entender com quem Jesus estava falando, o que Jesus disse aí, na verdade, e se a carne é fraca ou não. Eu queria fazer uma pergunta para você. A nossa carne, vamos supor assim, tem que uma festa. Ontem eu fiquei numa festa, até 1h30 da manhã, né? E minha carne estava lá, ó, numa boa. A gente estava se divertindo, comendo bem, suco, refrigerante, né? Estava companhia gostosa. A minha carne não reclamou. Olha, agora eu gostaria de saber, se fosse uma vigília, vamos lá, uma reunião de oração, ia começar 11 horas da noite, a minha carne ia estar forte ou está fraca? Minha carne ia começar, né, disfarçando, né? E eu choro quando eu abro a boca, eu viro um chorão, né? Eu lacrimejo, eu não consigo nem disfarçar. Eu ia ficar enxugando lá. Tem gente que, às vezes, eu estou na vigília, a pessoa acha que Deus está me tocando. É sono mesmo, viu, irmão? Fala, nossa, como o Jefferson é quebrantado, né? Não é quebrantado, não, é sono. Ô, meu óculos, obrigado, minha irmã, obrigado. Então, assim, eu quero falar a respeito disso. Olha, então, veja o que eu falei. Para ficar na festa, minha carne foi o quê? Ó, forte. Para ficar na vigília, minha carne é fraca. Vamos entender agora, vamos esmiuçar esse versículo. Jesus estava falando com pessoas que tinham tido uma experiência com ele, certo? Foi um momento onde Jesus estava pedindo para que os discípulos ficassem em oração com ele, porque vinha vindo aí um momento difícil na vida dele. Ele falou, olha, vamos vigiar e fica em oração comigo. E aí Jesus olhou, eles estavam como? Dormindo. Aí Jesus falou, gente, acorda, eu estou precisando de vocês, a gente precisa orar. E aí Jesus vai lá, ora. Na hora que Jesus olha de novo, eles estão o quê? Dormindo. Aí ele fala, gente, vigiai. A carne é fraca, o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Mas agora vamos pontuar. Olha o que aconteceu com a gente. Nós, antes de Jesus, nós vivíamos uma vida, nosso espírito era adormecido, certo? Então, o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Mas antes de Jesus, o nosso espírito está como que adormecido, nós temos uma alma aí cheia de vontades e o corpo mandando bala, a carne mandando bala, certo? Comandando tudo. A carne é uma fortaleza, meu filho, comanda, você faz só a vontade da carne. Aí você se converte. O seu espírito, Monique, ele então ressurge, certo? Ele se levanta e aí agora você, então, é uma nova criatura. E Paulo orienta a gente, faz assim, ó, agora, despir do velho homem, ou seja, tirar toda a roupa do velho homem e revestivos do novo homem. É aqui que está o segredo. Nesse novo homem,
Para as coisas espirituais, a nossa carne é fraca. O nosso espírito está pronto. Pelo nosso espírito, a gente vem em todos os cultos. Oh, eu quero ir quinta-feira à noite, vai ter reunião de oração, vai ter a live da pastora, vai ter lá a tarde da bênção. O meu espírito deseja orar o tempo inteiro. Mas com quem que eu travo uma luta? Com a minha carne, porque a minha carne, para as coisas espirituais, ela é fraca. Por quê? A gente está subjugando ela, está enfraquecendo ela, porque quando eu entro em contato com as coisas espirituais, a minha carne, o que acontece com a carne? Ela morre. Não é isso? Crucifica a carne, não é essa o chamado nosso? A gente tem que crucificar a nossa carne. E você acha que a carne quer vir ser crucificada? Na hora que você está lá na sua casa, aí você fala assim, eu acho que eu vou no culto à noite. A sua carne fala, o quê? Ir para o culto? Lá no culto eu morro. E ela começa a se puxar para cá. Não vai não, descansa, já foi domingo. Você já foi domingo. Meu irmão, ora aqui, Jesus te vê daqui. Você não precisa estar lá, não precisa estar todo mundo junto. Para que ir lá? Né? E aí você fala, nossa, é mesmo, né? Aí você deita no sofá, e eu ainda tenho um puff, assim, uma almofada que é um losango, assim, um triângulo, não sei como que fala, eu ponho minhas pernas para cima, meu irmão. Na hora que eu já dormi sem buscar comida, pastora. Porque na hora que eu deito ali, ponho as pernas para cima, eu não quero mais sair de casa. Eu moro no 12º andar, na hora que eu chego lá, Cristina, eu não quero mais. Então eu tenho que chegar, eu brinco até camarim. Ou eu escolho, ou eu faço isso, ou eu tomo banho, ou eu janto. Senão eu não venho de quinta-feira. Se eu der mole para a minha carne, ela vai querer ficar. Porque na hora que eu venho aqui para quinta-feira, na hora que eu entro ali naquela sala do Deus grandão, sabe o que acontece com a minha carne? Ela é crucificada. Aleluia. E ela não quer isso. A minha carne, ela quer que eu fique lá, ó, dando bola para ela. Mas aqui no mundo espiritual que a gente pretende viver, que a gente deseja viver, porque o nosso espírito está pronto. O Espírito Santo, ele renovou o nosso espírito. O vosso espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Fraca para quê? Para as coisas do espírito. Não pensa que ela é fraca para as coisas da carne. Para as coisas da carne, ela é forte. Então é aí que a gente precisa corrigir o nosso entendimento dessa fala de Jesus. Eu jamais desfalaria o que Jesus disse, né? O que Jesus disse é verdade mesmo. A nossa carne é fraca para as coisas espirituais. É uma batalha que a gente trava para fazer a vontade de Deus. É uma batalha que a gente faz para jejuar. É uma batalha que a gente faz para orar. Pode ver, você vai pegar a Bíblia e você começa a dar sono. Dá sono. Mas você vai assistir uma série na televisão, as pessoas vão à noite. Eu estou falando mentira? Tem gente que assiste série, não consegue parar de assistir. Assiste um capítulo, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Na hora que vem, é 5 horas da manhã. Eu quero saber quem que fica da meia-noite às 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Dorme em cima da Bíblia. Por quê? Porque a nossa carne, ela é o quê para as coisas espirituais? Fraca. Você entende o que esse versículo está falando? Então, quando a gente entende esse versículo, a gente vai entender melhor o porquê que Jesus falou, vigiai. Está fazendo mais sentido agora? Por que Jesus pede tanto para a gente vigiar? E agora eu vou falar a igreja do Senhor, na qual eu também me incluo, né? Não estou falando, apontando o dedo para ninguém, mas eu estou falando, a igreja do Senhor, ela está sendo negligente nesse quesito vigiai. A gente não está vigiando porque a gente está passando, assim, deixando muito soltas as coisas, não estamos fazendo essa atenção que a gente deve ter para com a nossa carne. Né, assim, às vezes você pergunta assim, por que você não foi no culto esse domingo? Ah, eu não estava com vontade. E é ruim fazer as coisas de Deus sem vontade, né? Não faz sentido essa explicação? Né? Por que você não foi no culto? Ah, eu não estava com vontade. Eu acho que Deus não quer eu assim lá, então eu fiquei em casa. Agora eu te pergunto, segunda-feira, você está com vontade de trabalhar? Hã? Nossa, acordei com uma disposição, né, para enfrentar o trabalho. Agora eu pergunto para você, e você deixa de trabalhar? O que você faz? Você levanta com vontade ou sem vontade e vai trabalhar. Porque isso daí é o quê? É um treinamento seu, você sabe da necessidade que você tem de ir trabalhar. Agora eu preciso falar para você, você sabe o quanto você precisa fortalecer o seu espírito para que ele possa vencer a carne? É uma batalha, como o pastor Josi acabou de falar, nós travamos uma batalha entre o espírito e a carne. Se nós não fortalecemos o nosso espírito, a nossa carne vai prevalecer. Você entende a necessidade da gente vigiar? Vigia, meu irmão. Pode ir para o próximo, olha lá, ó. A carne é fraca na vossa natureza, na nossa nova natureza que ela é fraca.
certo? Nessa nova natureza espiritual. Pode ir para o próximo. Então, meu irmão, a mensagem dessa manhã é: vigia, irmão. Fala aí para o seu irmão do lado: vigia, irmão. Não abaixa a guarda, meu irmão. Vigia. Vigia. A carne é fraca assim para o mundo espiritual. Nós estamos, depois que a gente nasce de novo, Sandra, nós estamos agora imbuídos de uma nova tarefa. Qual que é nessa nova tarefa? Fortalecer o meu espírito. E como que eu fortaleço o meu espírito? Vigiando, não dando vazão para a carne, e alimentando o meu espírito. Como que eu alimento o meu espírito? Eu alimento o meu espírito orando, me relacionando com Deus, me relacionando com o corpo. Que às vezes a pessoa acha assim: não precisa ir na igreja. Precisa. Aqui, olha, no caminho, eu e a Marina, nós nos ajudamos um ao outro. Estávamos os dois meio desanimadão, lá nós começamos a falar, nós chegamos aqui animados. Olha o louvor que a Marina cantou. Mas você pensa que ela estava assim? Ela não estava assim na hora que ela entrou no carro, na hora que a gente estava vindo para cá. Mas vindo aqui, ela participou da oração, da intercessão, desse convívio com os irmãos. Isso fortalece o nosso espírito. Então, é muito importante vir à igreja, sim. Que tem aí uma corrente falando que não precisa, meu irmão. Eu preciso de vocês, e como eu preciso. Cada domingo de manhã que eu venho aqui, que eu abraço vocês, que o Senhor me lembra quem eu sou, que eu sou da família de Deus, que eu tenho irmãos, que eu não estou sozinho, que eu tenho o Mauro, que eu tenho a pastora Miriam, que eu tenho você, sabe? Que eu tenho cada um de vocês. Isso me fortalece no espírito, Monique. Você entende? Então eu preciso fazer exercícios, movimentos que vão fortalecer o meu espírito. E não dá para ser de tempos longos, espaçosos. Não dá para ler a Bíblia de vez em quando. Não dá para orar de vez em quando. Não dá para vir ao culto de vez em quando. Eu estou muito determinado a emagrecer. Eu resolvi fazer academia de 15 em 15 dias. Eu vou emagrecer? Eu vou? Então tá, vou melhorar. Vou pelo menos uma vez por semana na academia. Vou emagrecer? Eu não vou fortalecer nunca o meu corpo. Não vou. Agora, você imagina, na minha vida espiritual, se eu me contentar só com o domingo, você acha que o seu espírito vai se fortalecer? Meu irmão, é todo dia o exercício lá na sua casa. Não estou falando para você ficar o dia inteiro orando, o dia inteiro lendo, não. Mas você precisa, dentro do seu tempo, tirar um tempo e fortalecer o seu espírito naquele momento. Você concorda comigo ou não? Meu irmão, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque daqui para frente a coisa vai só piorar, desculpa. Dar essa notícia ruim logo no domingo de manhã, né? Mas daqui para frente as coisas estão ficando mais difíceis, a tentação está aumentando, a maldade está aumentando, a mentira está prevalecendo, o errado está ficando mais certo. Se a gente não vigiar e fortalecer o nosso espírito, a nossa carne vai sobressair ao nosso espírito. Depois que você se converte, o seu foco tem que ser fortalecer o meu espírito, porque quem vai viver eternamente com Deus é o meu espírito, é Ele que precisa chegar lá. Você está entendendo? Eu preciso mesmo crucificar a minha carne, subjugá-la, para que eu possa alcançar o meu objetivo do espírito. A gente só vai agradar ao Senhor, vai ser no mundo espiritual. Você entendeu? Se o meu espírito estiver forte, a minha sensibilidade com o que Ele fala aumenta, a minha sensibilidade entre o certo e o errado aumenta, o meu espírito estando no comando e fortalecido, a carne vai se sujeitar, e não tem jeito, ela vai ter que se sujeitar. Agora, se eu não fortalecer, ficar indo para a academia espiritual de 15 a 15 dias, meu irmão, não vai nunca. Então, esse comando do Senhor sobre vigia, irmão, vigia, irmão, é uma ordem, assim, muito importante, porque, veja, Pedro, que estava ali com Jesus, ele estava andando com Jesus, ele estava do lado de Jesus, né? Que nem nós, assim, nós estamos aqui pela fé, crendo que Jesus está em nós, que Jesus está aqui no nosso meio, mas Pedro estava vendo, mesmo assim, ele não vigiou o que aconteceu com ele, a carne dele prevaleceu. Então, a ordem de Jesus é muito séria para a nossa vida, a gente precisa, de fato, sabe, vigiar. Eu acho que, assim, a gente tem errado, tem falhado nesse quesito de vigiar, não é uma brincadeira, não. Vigiar é ficar atento. Lá acho que foi Neemias, né, que estava reconstruindo o muro, e ele tentaram distrair ele, e ele falou: eu fico com um olho no gato, outro no muro. É assim que a gente tem que dormir com um olho aberto, outro fechado, meus irmãos. Os tempos não estão para brincadeira. As artimanhas que o inimigo vem para te
pegar é muita sutileza. Se você não tiver antenado com o seu espírito fortalecido, ele te pega. Você sabe que logo, uns 3 anos depois que eu estava convertido, eu fechei a loja e eu estava procurando uma oportunidade de trabalho. Aí me chamaram para ir num treinamento, pagaram para mim o treinamento, num hotel super legal, café da manhã delicioso, imagina, para um gordinho, né? Almoço, tudo na faixa. E eu cheguei lá no treinamento, pastor. Mas, meus irmãos, eu estava orando muito, sempre gostei de jejuar, orar, né? Estava lá com o meu espírito fortalecido. Conforme no treinamento, a pessoa que estava lá trazendo a motivação ia falando, o Espírito Santo ia falando para mim o que a palavra dizia. Olha, foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus naquele treinamento. Eu até fiquei feliz de ter ido, por ter tido essa experiência. Porque na hora que terminou, eu falei, meu irmão, eu não quero isso para mim. Mas Jefferson, eu te paguei, vamos aí, olha, o negócio é bom. Eu falei, não quero. Porque o Senhor foi falando tudo o contrário. O homem falava lá, e o Senhor falava, mas a minha palavra não diz isso. Mas a minha palavra não diz isso. Cara, foi maravilhoso. Então a gente precisa estar ligado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te livrar de ciladas, vai te livrar de aquela aparente proposta que parece que é boa, mas ela não é boa. Na verdade, o fim dela é morte. É só um versículo aqui que Por favor. acrescenta, né? Mateus 26, 41, Jesus disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Ah lá. Sabe, meu irmão, a gente precisa vigiar e orar para não cair em tentação. Então, vigia, meu irmão. Vamos para o próximo. Então, aí eu tenho algumas coisas aí para falar. Uma das coisas que tem atrapalhado a gente são as distrações. Então, eu vou colocar, vai ficar até meio esquisito o que eu vou falar, que parece que esse que eu vou falar com o próximo é a mesma coisa. Mas imagina que a distração são as coisas fora, tá? Esse primeiro que eu vou falar são as coisas fora de nós, que nos distrai, tá? Eu acho que nós estamos vivendo um momento, uma geração mais distraída do mundo. Eu não sei se vocês, né, eu me incluo nisso, né, o celular tem sido, né, é uma delícia ficar no celular, mas ele rouba a nossa distração, né? É ou não é verdade? Como ele nos distrai. Você já viu, tem gente que está sendo atropelada, porque fica aqui, só vai atravessar a rua, está aqui, ó. Olha que distração que a pessoa está, né? A pessoa dirigindo, a pessoa está falando, pum, bate o carro. Então, nós estamos vivendo um momento que tem muitas coisas nos distraindo, e nós, como igreja, nós também temos muitas coisas nos distraindo do propósito de Deus. Meu irmão, nessa manhã, eu gostaria de falar para você, vigia com as distrações, com aquilo que está te distraindo do propósito pelo qual você foi chamado. Deus nos chamou com um propósito, Deus chamou a igreja dele com um propósito, né? E a gente tem às vezes se distraído, até com boas intenções, mas as coisas externas têm nos distraído, e a intenção da distração é tirar a nossa atenção do foco correto. Você entendeu? Distração é tirar a nossa atenção do foco correto. Então, vamos ler lá Mateus 24, do 37 ao 44. Quem que vai poder ler para nós aí? Mateus 24, do 37 ao 44. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria,
e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Aleluia. Olha que profundo isso, hein? Como que estava o povo lá no tempo de Noé? Tudo distraído, seguindo cada um a sua própria vida, achando que né? E aí, Noé avisava, olha, a arca, uma hora vai fechar. E as pessoas falam, não fechou até agora, foi uns 100 anos que ele ficou construindo. Né? Você imagina esperar 100 anos, 90 anos, né? Então você imagina, nos primeiros 10 anos, não, acho que vai, né? Aí passou 20 anos, passou 30, já foi 30 anos, ele não fechou até agora, não vai fechar mais. 50 anos, acho que isso é simbólico, uma hora vai fechar, sim, mas acho que esse tempo que Noé está falando é simbólico. Né? E aí a pessoa vai se distraindo com outras coisas, na hora que o povo olhou, tinha fechado. A distração fez com que o pessoal ficasse para fora da arca. Não foi por falta de avisar. Não foi por falta de avisar. Não é verdade? Então, hoje, o povo tem sido avisado, né? Olha, Jesus e todos os sinais estão em atento, né? Mostrando para a gente, né? Então, o que a gente tem que estar como o quê? Distraídos? Com o celular, com a internet, com esse mundo secular. Ops, né? Assim, Jesus, gente, faz 30 anos que eu me converti. E eu lembro que logo que eu me converti, o pessoal falou, Jesus está voltando. Já passou 30 anos, pastor, e o Jesus ainda não voltou. Acho que a senhora tem um pouquinho mais, né? Que a senhora já nasceu no berço cristão, né? A pastora tem 32 anos, né? Então 32 anos que ela ouve que Jesus está voltando. Então, assim, veja bem, se a gente for olhar para números, pastor Rui, a gente pode desanimar. Mas, meu irmão, fiel é a palavra do Senhor. Vigia, uma hora o Senhor vai voltar. Viu? Só 32 mesmo, pastor. Quero deixar bem claro. Isso mesmo. Mas, pastor, aqui eu acho muito interessante essa passagem, porque Jesus fala de duas coisas aqui. Uma é a vigilância com relação à volta do Senhor mesmo, conforme o pastor está falando aí. Mas aqui no verso 43, que diz assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Está se referindo a Satanás. Entende? Porque se a gente se distrai, a gente vai ser engodado pelo inimigo e pelas coisas que são propostas dele na nossa vida, né? Então, ele vai entrar com tudo. Ele só precisa de uma brechinha. E a brechinha é a distração. E aí é onde as pessoas muitas vezes caem, quando a corda já está num problema que nem imaginou, né? Porque não vigiou, né? Então, realmente, nós precisamos, como você falou desde o início, não podemos abaixar a guarda. De forma alguma, né? Todo tempo estar mesmo na intimidade com o Senhor, né? Por isso que é uma tecla que a gente tem batido sempre, da intimidade, da oração, da leitura da palavra. Inclusive, eu sempre falo no curso de batismo, porque faz parte, a questão assim, porque o fato de nós estarmos tendo esse momento de intimidade com o Senhor nos ajuda a não pecar. A oração, ela ajuda a nossa vida de todas as maneiras, mas também a não pecar. Então, você vai manter a santidade, quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, mais forte ele está. Né? Então, ele vai dominar nossa alma, nossa carne. Agora, se eu começar a alimentar a minha carne e deixar ela fazer tudo o que ela quer, é lógico que, né, vou estar aí realmente vivendo uma carnalidade mesmo. Né? Não tenha, assim, não é homem espiritual. Aí a gente vai partir para uma coisa mais profunda. Né? Isso a mesmo. questão do homem natural e a questão do homem espiritual. Né? E o Senhor nos convida a sermos espirituais, porque esse mundo, essa terra, a gente sabe que está cada dia mais no maligno. Está chegando o momento dele mesmo, dele ter a liberdade total de agir. Né? Ele não tem a liberdade total ainda, mas ele vai ter. Só que é o momento dele. Né? Então, a gente precisa realmente estar apegado com o Senhor, porque dias mais difíceis virão, e só vai ficar de pé
aquele que estiver realmente, como a gente sempre falava, né? Com a fiação no céu, né? Aleluia. Ligados. Amém. Então, além da volta de Jesus, tem o ladrão, né, que está pronto aí, né? Lá em Pedro fala, né, que ele fica ao derredor esperando uma oportunidade. Não, por quanto vocês, quem quiser, por favor, levanta a mão, participa, que isso enriquece a aula, né, Joana? Eu sempre falo para a Joana, quando tiver alguma coisa para falar, fala, por favor. Aqui houve um questionamento, né, dos discípulos com Jesus, falando que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Né, isso não era bom, porque a lei diz outra coisa. E, de repente, Jesus começou a ensinar eles e disse, Marcos 7:20, e disse mais, Jesus, né, o que sai do ser humano é o que o torna impuro, é o que sai, né, porque ele falou que a comida levava impureza. Jesus disse que não, que o que torna o homem impuro é o que sai de dentro do coração. 21. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as abominações desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior do homem, ou seja, do coração do homem, e contamina as pessoas humanas e a tornam impura. Então, o que sai do coração é que torna o homem impuro, e não o alimento que ele come. Olha quanta coisa ruim que pode sair do coração do homem. Nem me fala, esse coração, gente que não vigia ele, tem que colocar o sangue de Jesus todo dia. Senhor, lava o meu coração com teu sangue. Há poder no sangue de Jesus, de purificação. Aleluia. A respeito das coisas impuras, né, que saem do coração. Eu achei tão legal. Ontem eu estava conversando com a Vanessa um pouquinho, e como a escola dominical é importante, né, e dentro disso, das coisas que saem do coração, ela teve... há anos eu falo com a Vanessa a respeito de estar na casa do Senhor. E na escola dominical ela aprendeu que o reino de Deus é tomado por esforço. E eu falei, é o Espírito que convence. E ontem, ela leu um versículo para mim, eu queria que ela falasse. O que aconteceu? Na última vez que eu vim na escola dominical, que faz um tempinho, porque meu filho ficou doente, e eu precisei me afastar um pouquinho com ele e trabalhar na eleição. Eu não lembro muito bem qual foi a palavra, assim, que minha mente é um pouco esquecida, mas em Mateus, o irmão estava lendo Mateus, eu lembro que era Mateus, não sei se era 25, eu não lembro muito bem, Marina. Só que lá embaixo estava escrito assim, e eu curiosamente fui ver, né? Que Jesus falando para os discípulos, quem chama o seu irmão de idiota merece o fogo do inferno, merece o inferno. E aí eu fui pesquisar o sinônimo de idiota. Nossa, aí veio burro, palermo, ignorante, e eu usava muito essa palavra. Fulano é idiota, fulano é burro, fulano é ignorante. Olha o risco que eu estava correndo. E o que me despertou foi a escola dominical, porque estava falando outro assunto, mas Deus sabia que eu precisava ir naquele trecho para começar a me corrigir e me disciplinar. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, né? Quando a gente conhece, a gente fala, olha, eu fazia errado, agora eu estou tendo a oportunidade de não fazer mais. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós falamos da distração, daquilo que está para fora, que tira a nossa atenção. Agora, nós vamos falar, então, vigia, irmão, vamos lá. Vigia com a distração. Próximo, Mike. Vigiar com a
Desatenção. Eu coloquei distração de novo lá, porque eu ia colocar desatenção, mas eu achei que ia ficar muito esquisita essa palavra. Se eu tiver mais um filho, ele vai chamar desatenção. Olha que bonito, né? Diferente, né? Mas a palavra que eu queria ter escrito ali era desatenção. O que é desatenção? Falta de atenção. Né? Então, a distração são as coisas externas que tiram a minha atenção. Agora, a desatenção é aquela meu comportamento, eu que estou tirando a minha atenção. Né? O celular está fora, ele tira a minha atenção. Mas agora tem o meu posicionamento, que eu mesmo me permito e fico sem atenção. Né? Fica desligado, como se o mundo tivesse, né? Igual o povo estava ali no tempo de Noé, sem atenção daquilo que estava acontecendo. Então, meu irmão, nós precisamos, Mateus, estar atentos às coisas que estão acontecendo, sabe? Para de ficar vivendo aí a vida, assim, levando a vida, deixa a vida me levar, né? Amanhã se acorda, faz uma falta de atenção, né, meu irmão? A Bíblia nos chama para sermos o quê? Diligentes. A palavra que Deus fala assim, olha, é para a gente ser diligente, ou seja, para fazer com bastante empenho, com bastante cuidado. O diabo não é brincadeira, ele está ao derredor, esperando uma brecha. Então, tenha atenção, meu irmão. Nós temos que ter atenção, e eu me incluo nisso. Não dá para viver uma vida sem atenção, pastor Rui. Sabe, os sinais, os movimentos, meu irmão, as coisas estão ali, as evidências estão ali. Mesmo em qualquer cilada, em situação, a pessoa está te dando já um vislumbre do que é errado, mas você, na sua falta de atenção, você não dá conta. Às vezes uma palavra, um detalhe, meu irmão, fica atento, vigia, é para ficar atento. Ai, mas a gente não vai ter paz? Não, Jesus é minha paz. Eu tenho paz sim, eu não quero é cair, eu não quero é ficar. Discernimento. A gente precisa de discernimento de espírito, sabe? Discernir as coisas. A gente precisa buscar isso, é fruto do Espírito isso, a gente precisa discernir as coisas melhor, sabe? Está atento nisso daí. Vamos ler lá, Mateus 24, não, mas repetiu lá, pera lá. Não, Mateus 25, do 7 ao 13 agora. O Mateus vai ler, Mateus? Eu acho que combina, Mateus lê Mateus. Mateus 25, do 37 ao 44. Oi? De 25, 7 a 13, marque. Eu misturei os dois, mas desculpa, viu, gente? Vamos lá. Quem vai ler? Mateus. Olha lá, o Mateus vai ler, viu? Pode levar lá para o Mateus. Ele gosta de ler. E qualquer dia eu vou pôr o Mateus para dar aula aqui. Ele e a Monique dão uma aula que eu vou falar. Não é brincadeira, não, viu? 7 ao 13 mesmo? 7 ao 13. 25, okay. 7 ao 13. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus irmãos. Aqui, de novo, vigiai, né? Aqui você veja, é uma coisa, quem que tinha que cuidar do azeite? Cada uma delas. Então, aqui que eu estou falando, é algo pessoal, a atenção aí. Não dá para eu cuidar do seu azeite. Eu posso até te incentivar e buscar esse azeite. Mas, Mauro, você cuida do seu azeite, eu cuido do meu. Não tem como eu cuidar do seu. Não tem como eu cuidar do seu. Eu gostaria de poder cuidar. Eu imagino que vocês também até desejaria me ajudar na falta do meu azeite. Mas não dá, isso é uma coisa pessoal. É isso que eu estou falando, a desatenção, quando eu falei. É a minha atenção comigo mesmo, com o meu compromisso com Deus, com aquilo que eu quero para a minha vida. Porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Eu quero ir para o céu. Então, mas você tem relacionamento com ele? Não é. Então, o que você quer fazer no céu?
Você já nem tem relacionamento com ele aqui agora, não é verdade? Então, assim, a gente tem que alinhar a nossa fala com o nosso comportamento. Não, eu quero as coisas de Deus, então tenha atenção, começa a se encher do óleo, se encher do Espírito. Né? Alinha a sua vontade, aquilo que você fala que é a sua vontade, com o seu comportamento, porque a gente fala uma coisa e faz outra. Eu quero esse ano, né? Agora vem vindo aí o final do ano, a gente vai fazer um monte de promessa, né? O ano que vem vou fazer aquilo, e aquilo, e aquilo. Então, alinha o seu comportamento para que você atinja o seu objetivo. Né? Então, tenha atenção para que você não deixe a sua lâmpada enfraquecer como essas daqui deixaram, as nécias, e na hora que elas se deram conta, né, faltou atenção para elas, ficar de olho ali no óleo, não deixa aí, ó, né, fica de olho aí. Lá o sacerdote, o que eles tinham que fazer lá no templo? Eles tinham que manter o óleo no nível. Sabe, Mateus, isso que você leu é muito profundo. É o nosso compromisso, Bruno, de manter o óleo do Espírito no nível. Sabe, a igreja a gente incentiva, a gente, né, motiva, mas eu não posso fazer pelo Senhor, pastor Rui. Essa é a sua parte. Você é o sacerdote da sua vida, né? Cada um de nós somos o sacerdote, de olhar a nossa lamparina e ver como que está o nível do óleo ali. Então, tenha atenção nisso daí. Vigia, irmão. Próximo, vigiar sobre os sinais. Às vezes as coisas estão mostrando que o negócio você não deve ir, a pessoa segue em frente. Tem um provérbio que fala que o imprudente vê o perigo e segue em frente e sofre os danos. Né? Então, os sinais estão sendo dados. A vida, se tem uma coisa que a vida dá, é sinais para a gente. Mesmo lá em casa, não é verdade? Quando um filho seu, né, eu tenho lá meus filhos, eu lembro uma vez o Raul e o Ramonzinho estavam mais agressivos, eu estava achando, eles são tão amorosos, agressivos, respondão, sabe assim, falei, alguma coisa está errada, comecei a orar. Aí a diretora chamou a gente, ela falou, olha, nós estamos estranhando os dois, estão muito agressivos. Eu falei, tem coisa errada. Aí eu falei, será que não é aquele jogo cristão, um jogo lá que explodia a cabeça do povo, como que chamava aquele jogo? Videogame, eu não sei lá, eu sei que era o meio real, que ia nas ruas, né? Eu falei, é aquele trem lá. Pode desinstalar esse negócio aí. Chorar, espernear. Eu falei, não, pode ter certeza. Estava ativando neles uma agressividade sem parada. Então, eu comecei a ter sinais do que tinha alguma coisa errada. Fui lá e tomei uma posição. Né, você está vendo que algo não está legal, meu irmão, faz alguma coisa. O sinal está sendo dado, não seja negligente, não seja imprudente. Os sinais estão aí. Então, a gente precisa responder positivamente aos avisos que o Senhor está nos dando. Não é verdade? Então, aquela agressividade mostrava que alguma coisa estava errada ali em casa. Foi quando eu fui investigar, a estrutura emocional deles não estava pronta para estar ali naquele jogo. Né? Até adulto não deve, né, ser estimulado na sua agressividade, imagina criança, né? Então, a gente precisa estar atento aos sinais. Vamos ler lá? Lucas 21, do 29 ao 36. Vamos ler só Lucas 21, do 29 ao 36, por causa do tempo, que tem mais coisa para eu ler, tá? Quem que pode ler, então? O Bruno vai ler? Eu vi o Bruno levantar a mão. Não levantou, mas vai ler. Vai ler. Lucas 21, do 29 ao 36. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando têm brotado. Vós sabeis por vós mesmo, vendo as que perto está, já verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso
aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e estarem em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Aleluia. Está ótimo até aí. Meu irmão, os sinais são dados. Fica atento aos sinais. Amém, meu irmão? Vamos lá, seguindo. Vigia, irmão. Vigiar momentos difíceis. Meu irmão, momentos difíceis a gente passa. Não joga a toalha com Jesus, não. Né? Ele é o que pode te ajudar nos momentos difíceis. Vem dias difíceis sobre a vida de todas as pessoas, né? Nem todos os dias são flores, né? Tem dias que estão bacana, né, pastor Rui? Mas tem dias que são mais difíceis. E vamos ver aqui, vamos ler primeiro Mateus, vamos ler Marcos, já li muito Mateus hoje. Marcos 14, 32 ao 42. Marcos 14, o Mauro que levantou a mão, Mauro? Marcos 14, 32 ao 42. 32 ao 42. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora, e descansai, basta, é chegada a hora. E eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que perto está o que me trai. Aleluia. Agora está um texto mais completo daquele primeiro versículo que nós lemos, né? De toda a situação. Então, era um momento de angústia e de medo, né? Então, qual que é a recomendação de Jesus? Vigiar e orar. Mesmo nesses momentos, a gente precisa vigiar e orar. E aí, nós temos lá, além de vigiar e orar, né? Além de vigiar, ele mandou a gente orar. Vamos ler lá, 1 Tessalonicenses 5,17. O pastor Rui vai ler para nós, Lirceia. 1 Tessalonicenses. É legal a gente abrir, é um dos maiores versículos da Bíblia, esse daí. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Pronto. Quando que é para a gente orar? Orar sempre. Orar sem cessar. Então é para a gente vigiar e orar sem cessar. Em todas as coisas a gente deve orar. Você sabe que eu tenho cheguei à conclusão, irmã Cidinha, que eu estou orando pouco. Porque se a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, em todas as coisas para a gente orar, a gente às vezes está perdendo batalha por falta de oração. A gente está passando por situações difíceis por falta de oração, porque a
além de ser um relacionamento com Deus, através da oração você vai declarando a palavra, você vai chegando perto de Deus e apresentando tudo aquilo que você precisa. O versículo que nós usamos hoje, de 1 Pedro 5,7, fala: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, o que é? Para a gente, através da oração, passar para Deus aquilo que está nos afligindo. Então, nós precisamos orar mais. Sabe, não fica sofrendo aí. Você tem um Deus, como nós cantamos aqui. Eu tenho um Deus. Vamos falar isso bem forte, olha. Eu tenho um Deus. Meu irmão, nós temos um Deus. Vamos apresentar para Ele as nossas necessidades, através das nossas orações e súplicas, como está lá, aqui na Bíblia, né? Onde que está o endereço, o pastor Júlio vai saber falar, né? Apresentar ao vosso Deus as vossas necessidades, corações e súplica, e Ele vos ouvirá, não é isso? Eu não tenho muita certeza agora, mas que é 1 Tessalonicenses 4. Ah lá. Mas o versículo. É a Tessalonicenses? Então nós estamos pertinho aqui. Vamos voltar ali, ó. É no 4, pastora Miriam, que a senhora acha que está? Vamos lá, hein? Filipenses 4:13. Não, é o 6. Sabe, é para a gente apresentar para o nosso Deus, orar. Sabe, você acordou de manhã, não sai da sua casa sem orar, não. Como que a gente sai sem orar? Sabe, né? Olha, Senhor, eu tenho um dia aí pela frente, eu peço a tua bênção, me orienta, né? Traz o teu livramento, traz a tua proteção. A tua palavra fala que o Senhor vai acampar os seus anjos ao meu redor. Sabe, ora. Tem uma decisão para tomar? Ora. Nós vamos achar. Pesquisa aí no celular para nós. Para a gente apresentar para Deus nossas necessidades através de orações e súplicas. Pesquisa aí, Daniel, para nós no celular. É isso mesmo, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações Qual de que é o graças. endereço? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Então guarda isso daí, eu vou guardar também. Filipenses 4:6. Seja conhecido do vosso Deus as vossas necessidades, através das suas orações e súplicas. E o versículo 7 tem a resposta. Então, por favor. E o Deus da paz guardará a vossa mente e os vossos corações. Porque a mente e o coração, né? Aleluia. A questão da oração, orar sem cessar, os nossos pensamentos, eles sobem para Deus como oração, porque Ele faz além daquilo que nós pensamos. Então, se você pensar, como diz Filipenses lá, tudo que é puro, tudo que é amável, 4:8, né? Você vai ter resposta. O nosso louvor, a nossa música que nós entoamos de louvor a Deus, ela sobe também como oração. E Deus, Ele se inclina, porque Ele habita no meio dos louvores e Ele nos abençoa. Então, o nosso pensamento também é oração. Nosso pensamento, nosso louvor, louvor, nossas palavras. Olha, está vendo como que a gente pode orar sem cessar? Aleluia. Vamos embora, irmão. Vigiar e orar sem cessar. Que maravilha, né? Lá em 1 Timóteo 2:1, já estamos caminhando para o final, tá? Falta acho que só 8 páginas. Brincadeira. 1 Timóteo 2:1. Olha que lindo isso. Pastora Miriam, lê para nós, 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui eu quero só chamar a sua atenção para isso daqui, ó. Quando que é para orar?
Aqui está determinando um tempo. Quando que é para orar? Antes de tudo. Olha que orientação, Monique. Antes de tudo, minha irmã. Antes de ir lá marcar o casamento, ora. Antes de ir lá prestar um concurso, ora. Antes de comprar um carro, ora. Antes de fazer um bolo, ora. Antes de tudo, ora. Bruno, antes de entregar um orçamento, Senhor, eu vou preparar aqui um orçamento, vou apresentar aqui o meu cliente, apresenta a minha vida, abençoa esse orçamento. Antes de tudo, ora. Amém, meus irmãos, essa é a orientação do nosso Deus. Antes de tudo, ora. Vamos lá agora em Romanos 12:12. Olha que lindo isso daqui, ó. Romanos 12:12. Quem que pode ler? Romanos 12:12. Facinho de guardar, ó. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aleluia. Como que a gente tem que ser na oração? Perseverante. Perseverante. Ainda não veio a resposta, persevera. Ora até você conseguir a resposta. Senhor, eu não sei o que fazer, então não faça. Espera vir a resposta. Senhor, no momento certo, a resposta virá. Seja perseverante na oração. E para finalizar, olha que delícia essa verdade aqui, ó. Salmos 41, eu quero que você vá embora com essa certeza aqui, ó. Que quando você ora, viu, Joana? Quando você e o Jorge entram lá no quarto e vão orar, ó. Na hora que você ora, acontece o que está no Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Aleluia! Amém, meu irmão? Vale a pena perseverar na oração, porque o Senhor espera pela resposta do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, então? Espero que você tenha sido abençoado, que você saia dessa aula hoje com muita vontade de vigiar e não parar de orar. Orar sem cessar, como nós fomos orientados aqui, através dos louvores, pensamento, em todo o tempo. Amém? Hoje nós temos o culto da família, então traga alguém, convida algum vizinho, um parente seu, fala, hoje tem lá uma palavra para você de Deus, né? E nós temos orado aqui, né, para que a palavra seja liberada mesmo da boca de Deus nessa igreja. Pastor José, vem dar-nos a benção e que nosso domingo seja muito abençoado. Eu ainda não sei o que eu vou almoçar, porque eu vou almoçar com meu filho no aniversário dele, né? Mas vai ser muito bom. Deus abençoe, meus irmãos. Um churrasco. A paz do Senhor. Querido, só para lembrar, as virgens nécias, elas também tinham lâmpadas, viu? Cada um tinha a sua. As 12 tinha. 20, né? Isso, 10. 5 prudentes, 5 nécias. Porém, elas descuidaram do combustível, do azeite. Então, a lâmpada dela não acendia. Então, todos nós temos uma Bíblia, temos o mesmo Deus, né? A salvação é para todos. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos manter a nossa lâmpada acesa. E isso é através da oração, do jejum, da prudência, né? E o dia do Senhor para nós vai ser alegria e não um peso. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ensina pelo Teu Espírito Santo. O Senhor quer todos nós com o Senhor. O Senhor não quer que ninguém se perca. E por isso o Senhor nos deu, naquela época, o Teu Filho único, para que a salvação chegasse até nós. Muito obrigado, Pai, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Guarda-nos na concha das Tuas mãos de poder e leva-nos aos nossos lares protegidos pelo Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com as nossas vidas, com a nossa família e toda a igreja do Senhor.
Amém. Deus te abençoe.